E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Rafael, professor de História. Estamos aqui para mais um encontro de História 2, capítulo 14, a segunda aula sobre esse assunto, no fascismo e salazarismo. Nesse segundo momento, a gente vai buscar entender como é que foi a ascensão do Partido Fascista Italiano ao poder e tentar identificar também os elementos que compõem esse autoritarismo fascista em Portugal, tá certo? Vamos recuperar aqui. No nosso último encontro, a gente viu a formação desses grupos paramilitares que eram conhecidos como Fátio de Combatimento. Eles eram grupos ultranacionalistas, anticomunistas, antiliberais, antidemocráticos, restauradores, conservadores e buscavam uma reação em relação a esse avanço que os movimentos de esquerda e operário vinham tendo na Itália nesse momento, tinham formado o Biênio Vermelho. Muito bem. Esses grupos paramilitares, como vocês podem ver aí nas imagens, eles eram conhecidos como os camisas pretas. Eles usavam uniformes, todos pretos, eles atacavam greves, atacavam sindicatos, e esse grupo foi ganhando muita força. A burguesia italiana, o setor industrial italiano, olhava para esses grupos achando eles razoavelmente exóticos, estranhos, tinha uma característica muito forte aqui de grupos medíocres e ressentidos, de certa maneira, que gente que era do exército, mas nunca foi tão grande, que um certo ressentimento com o sistema do qual eles nunca conseguiram fazer parte, olhavam, achavam estranho, achavam esquisito, não eram os representantes das mais altas elites aquilo ali, mas cumpriam um papel que era interessante para eles, que era atacar fisicamente, militarmente, utilizando violência política, esses movimentos fabris. Ok, o Biênio Vermelho foi derrotado, de fato foi. A violência política vai crescendo na Itália e esses grupos fascistas também vão crescendo na Itália. Os fatos de combatimento vão se multiplicando por outras cidades, fundou-se um partido fascista e esse partido vai começando a ganhar votos, ganhar representantes em algumas províncias. Aqui, antes da gente seguir, duas características que eu acho que são importantes a gente entender desse período. Quando a gente olha para a ascensão desses regimes, uma coisa que chama atenção é essa mediocridade. O que isso quer dizer? Quando a gente vai olhar a geração anterior de lideranças políticas e tal, e aí não é a questão de Itália e Alemanha apenas, de certa forma, os totalitarismos que surgiram nessa época, eles têm uma certa característica de mediocridade. Quando você olha a Revolução Russa, você pode gostar ou não das figuras, aí é uma outra história, mas você olha ali na Revolução, você tem a geração com Lenin, Trotsky, Martov, Bukharin, que eram pessoas bem acima da média, E de repente você tem um Stalin, que era uma anta, passava muito longe de qualquer tipo de genialidade. Na própria Alemanha, você tinha a primeira geração lá com Bismarck, depois Friedrich List, Guilherme I, Guilherme II, grandes personalidades, sobretudo Bismarck, Friedrich List, passavam longe de ser pessoas medíocres, medianas, assim. E aí não é uma questão de gosto, é uma questão de relevância. E de repente você tem um sujeito que nunca foi nada dentro do exército, nunca foi ninguém, era um ressentido, achando que seus insucessos eram sempre culpa de conspirações, chegando ao poder como Adolfo Hitler. O Mussolini era outro, o Mussolini tinha essa característica da mediocridade. E como é que ele fazia para conseguir angariar massas? Bem, lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais do rádio, que é ele quando estiver no poder, mas o discurso era o discurso da ordem. Uma classe média completamente apavorada, vendo um mundo caindo, numa Itália completamente desigual. O discurso era: eu sou um homem comum, não sou uma pessoa especial, sou um homem medíocre, e exatamente aqui está minha força moral, por isso eu sou incorruptível, por isso eu sou o último reservatório moral da Itália e estou aqui na posição de organizar as coisas. E aí que vem esse discurso da ordem. Essas palavras, ordem, baderna, bagunça e tal, essas palavras estão dentro desse campo semântico. E um bom exemplo para entender isso é a primeira eleição que o Mussolini tem êxito, que ele venceu as eleições basicamente com o seguinte discurso: eu vou botar os trens para funcionar no horário. Mas, professor, como é que alguém poderia olhar para isso, Falar, o cara está dizendo que vai botar o trem para funcionar no horário, como é que ia dar para descobrir que vinha uma ditadura por aí e tal?
assim, dava para desconfiar, porque, vamos lá, quando você... Uma das coisas, né, que a gente tem que analisar em política, né, é o formato que as coisas aparecem. Né? Para isso que a gente faz ensino médio também. Né? Vamos lá, eu tenho um problema que é os trens não passam no horário. Beleza. Existem várias formas de solucionar esse problema, né? Mais para cá, mais para lá, por exemplo. Eu posso solucionar esse problema de uma maneira liberal. Posso chegar e falar, olha, os trens estão atrasando, vamos fazer o seguinte, vamos ver mecanismos de criar concorrência, criar outras empresas que ofereçam serviço, aí aquela que conseguir oferecer o melhor serviço, mostrar mais competitiva, vai vencer e tal, e vai ter uma melhora da qualidade do serviço. Ah, vai melhorar? Não vai, não sei. Essa seria a solução liberal. Uma outra solução, representativa, seria, vamos pegar aí representantes das empresas de trem, vamos pegar representantes dos trabalhadores que utilizam esse trem e tentar chegar num horário que seja bom para o trabalhador e que a empresa consiga cumprir, etc. Poderia dar uma solução mais socialista para o problema, falar, né, a empresa está atrasando porque é uma empresa, né, que os patrões não sabem o que é a vida do trabalhador, então nós temos que criar um comitê de trabalhadores e esse comitê vai gerir a empresa, então será a solução mais socialista. Qual é a solução fascista, ditatorial? Né? Eu vou colocar os trens para funcionar no horário. Aí você vê. Né? Você dava para perceber a afirmação do líder, o grande líder incorruptível, que deveria ser a ideia da força, né? da imposição. Isso já estava claro, impor a ordem. Né? Se autorizar alguém a vir impor a ordem é muito poder, né? É muito poder. E com isso, nesse partido vai escalando, vai crescendo, até a hora que ele começa a virar uma força política incontrolável. Né? Tinha infiltração dentro das forças policiais e muita simpatia das forças policiais, que deixavam, né, a violência política por parte deles correr solta, e aí depois fica complicado de controlar. A gente vai ter um evento marcante para a tomada do poder, né, por parte desse partido fascista, que foi a Marcha sobre Roma. Foi menos gente do que o Mussolini, né, o grande líder aqui, achou que ia ter. Mas foram umas pessoas, né, achou que ia ter 100 mil, não foi quase metade, um pouquinho mais que a metade disso, marchando uniformizados, né, com alguns portando armas, outros não, com bandeiras, todos de preto, marchando na frente da sede do governo num claro tom de ameaça. Né. O rei Vítor Emanuel, né, perdido, aliás, esse era um sujeito bem perdido na política, olha para aquilo, vê, né, que esse movimento é algo que precisa ser controlado e está esperando que as elites políticas que estavam presentes no parlamento vão tomar alguma atitude em relação a isso. Né? Não tomaram nenhuma atitude, né? nem convidaram eles para o establishment político, né? nem tampouco pensaram, olha, está na hora de combater. Então, não, ignoraram o problema. O Vítor Emanuel olhou e falou, o quê? Isso aí vai acabar sobrando para mim, eu que vou tomar uma atitude. Vítor Emanuel foi lá, pegou Mussolini e convidou para virar chefe de governo, né, participar, né, ali da montagem do governo. Então, assim, né, sobre a ameaça de violência política, essa marcha intimidadora, né, o Mussolini chega ao poder e ali fica, né, durante muito tempo. Os 2 primeiros anos do Mussolini no poder foram anos em que ele manteve uma fachada. Ele botou os principais cargos, né, sob controle de gente dele, né, fascista, e deixou o sistema político achar que estava funcionando lá, controlando aquilo de longe, né? Ia deixando o pessoal votar o que queria votar, depois ele controlava, fez uma série de privatizações, por exemplo, né? Uma série de privatizações. Você privatizou? Privatizou. Pô, mas por quê? Porque ele está olhando e falando, tá bom, vai ser uma empresa privada, mas quando eu der o golpe de Estado eu vou lá e vou controlar mesmo, seja ela privada ou estatal, então isso não vai fazer muita diferença não. Então o Mussolini, enquanto isso, ele foi fazendo o quê? Foi armando as bases dele, crescendo esses movimentos paramilitares, né? Foi organizando seu solo, né? E crescendo a violência até a hora, né, em que o Mussolini vai dar, né, em 24 um golpe de Estado, vai fechar o Congresso, expulsar os partidos, os parlamentares oposicionistas, vai estabelecer uma nova Constituição corporativista e ele vai acumular o cargo de chefe de governo e chefe de Estado. Né? Vai virar o Duce.
né, o Dussi, o líder supremo, o líder máximo, e a partir dali ele organiza um Estado corporativista, né, como se fosse o Estado-centro organizando a sociedade, tudo conectado por ministérios. Então, né, você tinha escolas privadas, tá? Essas escolas não estavam livres da intervenção ideológica, né, do governo, tal, do Estado fascista. As empresas eram privadas, controladas pelo Estado, então, pelo governo, né, que também, além do Estado, o governo. Né? Uma ideologia oficial sendo implementada, a gente vai ter a aprovação, né, das leis fascistíssimas, né, acabando com os partidos, sindicatos, imprensa livre, a gente vai ter um avanço dessa ditadura totalitária, organizando a partir do Estado toda a sociedade, né, e, bem, aqui, a vaca já foi pro brejo faz tempo, né? Esses princípios aqui do fascismo, olha lá, militarismo, corporativismo, né? Essa coisa de a democracia liberal não nos representa, nem tampouco o Estado a partir de uma lógica de classe socialista, então vamos voltar às corporações. A inspiração aqui é evidentemente as corporações de ofício, né? A ideia de que nas corporações de ofício, antes da industrialização, antes do capitalismo industrial, a gente tinha o aprendiz e o mestre juntos no mesmo ideal de produção. Isso foi quebrado com a quebra das tradições nacionais que nós agora vamos recuperar e por aí vai. Né? O culto à personalidade, totalitarismo, nacionalismo, essa coisa de uma ideologia oficial, todo mundo tem que dizer a mesma coisa que o governo está dizendo, caso contrário, é o inimigo da pátria. Né? Isso está estabelecido. E como é que ele fazia o controle disso? Bem, tinha uma polícia política, né? Tinha um exército muito atento, tinham grupos militantes armados, né, prontos para fazer isso, e tinha também uma fabulosa tecnologia de comunicação nova aqui, que era o rádio. Né? Uma das coisas que permitiu que essas lideranças medíocres fizessem muito sucesso nas massas é que agora, pela primeira vez, você tem um meio de comunicação de massas, né, que era o rádio. Você precisa sequer saber ler. Né? Então, Mussolini consegue atingir uma série de pessoas que estavam completamente excluídas porque aquela imprensa oficial não lhe dizia grande coisa, era identificada com os grandes interesses, né, econômicos, com os grandes interesses políticos, não representava. E às vezes era apresentado por um público já politizado, já iniciado, que já entendia a dinâmica dos poderes. E o Mussolini consegue ir nessa brecha. Né? Sempre que você tem uma grande mudança em mídias, em tecnologia de comunicação, você tem abalos políticos muito sérios. Né? O que foi a reforma protestante? O quanto Lutero, né, e as suas teses devem à prensa de Gutenberg. Né? Quanto que a Revolução Francesa deve ao novo sistema de jornais que foi criado pouco tempo antes, ali uma grande circulação, imprensa, a formação de imprensa propriamente dita, Voltaire, né? Quanto da força do iluminismo tem a ver com isso? Quanto que a televisão, mais para frente, ela não vai influenciar na forma como se organiza a política? E aqui o rádio influenciou. Não é à toa que a gente tem nesse período aquela coisa do individualismo está em crise, a formação de um indivíduo que é uma massa, ele é uma nação, ele é só mais um no meio de tantos. Isso daí você podia ter essa ideia e não ter a tecnologia necessária para implementar. E você tinha o rádio aqui. Né? Esse modelo corporativista da Constituição, a gente consegue analisar ele bem quando a gente olha para a Carta del Lavoro, né? A Carta do Trabalho. Você sindicaliza todo mundo, sindicaliza os trabalhadores em sindicatos oficiais controlados pelo governo, no mesmo sindicato patronais. O Estado controla e ele arbitra. O patrão perdeu sua liberdade, né, econômica e o empregado perdeu sua liberdade de organização política. Né? O que o patrão ganha com isso? Aceite. Se não aceitar, é melhor fugir da Itália. Né? O que o patrão ganha com isso? Eu estou proibindo greve, estou controlando o sindicato, esse problema teu acabou. Né? Além disso, eu estou estabelecendo as mesmas regras para todo mundo, você vai ter algum padrão para concorrência. E o trabalhador tinha assegurado, né, alguns direitos pelos quais eles vinham lutando, até numa tentativa de aquietar, né, de desmobilizar, né, esses grupos. 8 horas de trabalho, direito de férias, né, isso vai ser regulamentado nessa Carta del Lavoro. Muito bem, nessa carta a gente vê essa estrutura, né? O Estado harmonizando, entre aspas, né? Disciplinando essas relações entre empregado e patrão. Aqui em política externa, a gente fala, vai retomar isso, vai falar um pouco mais para frente, mas fica como nota, né? A conquista, a invasão da Etiópia e da Albânia, e mais para frente, né? Por isso que a gente vai abordar isso em outro capítulo,
quando Adolf Hitler assumir na Alemanha, a gente vai ter a formação do eixo Roma-Berlim, né, desse eixo de relações internacionais entre esses dois países, que foi consagrado, né, pelo projeto da Estrada de Ferro Berlim-Bagdá. Tá? Aqui a gente tem como que esse fascismo chegou ao poder, né, os principais princípios dele, né, como é que se organiza, e a gente viu essa primeira experiência que foi a italiana. Em Portugal, tem gente que vai falar, olha, isso aqui não pode ser chamado propriamente de fascismo, né? Eu, particularmente, o que não faz diferença nenhuma para a sua prova, para o vestibular, nem para a matéria, mas eu, particularmente, acho que tem diferença, tem muita coisa parecida, e aí a gente pode acabar caracterizando como fascismo, não tem problema, tá? Não é um equívoco. Mas tem elementos diferentes. O que acontece? Portugal tinha fundado uma república muito tardiamente. Né? Portugal fundou a república ali em 1910, a sua primeira república, depois de assassinato de rei, de príncipe descabido, tentativas de golpe de Estado uma atrás da outra. Pra vocês terem a noção, a república em Portugal foi muito influenciada pela proclamação da república do Brasil. Né? Tinha um orgulho ferido português, já fomos uma potência, hoje temos a monarquia, esses Bragança, até o Brasil já é uma república, né? A relação entre Brasil e Portugal estava começando a tender mais para o Brasil. Era uma república completamente instável, com um partido republicano, né, frágil e que vira e mexe se aproximava de grupos mais à esquerda para conseguir ter algum nível de governabilidade. Quando ele se afastava desses grupos mais à esquerda, o que você tinha era greves, um anarcossindicalismo português muito forte, né? Socialistas crescendo muito no sindicato, e aí se aproximava desses socialistas, os setores conservadores começavam tentativas de golpe uma atrás da outra, sublevações uma atrás da outra, até que em 1926 conseguem. Né? Até que em 1926 a gente tem um levante militar bem sucedido, né? Dá-se um golpe de Estado e esse cidadão aqui, o Carmona, lidera. Ele lidera um governo fechado, né? Uma ditadura militar ali em Portugal e nomeia Antônio Salazar como seu ministro da Economia. Como ministro da Economia, o Antônio Salazar vai crescendo, né, vai fazendo um super protecionismo alfandegário, um estímulo a uma industrialização a fórceps, né, acelera um processo de modernização português, tem uma recuperação econômica, a figura de Salazar fica muito forte, até que ele consegue se eleger, dá um golpe de Estado, né, em 32 e funda isso que a gente vai chamar de Estado Novo Português. Repara que eu coloquei aqui, ó, tá no meio, né, lá. O Estado Novo Português começa o golpe 32 com uma constituição fascista e corporativista. Né? O que isso quer dizer? A Constituição era claramente inspirada no fascismo e isso a gente consegue verificar por esse formato corporativista que esse Estado Novo Português adotou. Agora, uma coisa está colocada, né? A base desse Estado Novo era muito mais militar do que paramilitar, e isso é uma das diferenças em relação, né, ao que a gente viu na Itália. Né? Aqui foi uma mobilização que vai se dar por setores de dentro do Estado. Né? Na Itália, a gente teve uma mobilização um tanto quanto diferente. Os setores do Estado foram permissivos e o rei chega a convidar o Mussolini. Mas a força política foi capturada, né, numa base, sobretudo de uma classe média em decadência, com a decadência econômica, né, italiana. Então, é uma diferença. Por isso que vocês vão ver alguns chamando, né, o Estado Novo Português e o salazarismo de fascismo português e outros falando, não, é um governo conservador, autoritário, totalitário, com uma constituição corporativista de inspiração no fascismo. Tranquilo? São as duas formas aí que você pode abordar. Xambim, bons estudos para você, dá uma lida na apostila, tem muita coisa aqui, a gente tem que reduzir um pouco a aula aí, né? Então dá uma olhada profunda, né? Vê se a aula te ajuda a entender o que está na tua apostila aí, se as coisas vão fazer sentido, e fica de olho nas atividades e nos materiais extras que a gente manda para vocês. Beleza? Um abraço, até a próxima.